Oi, gente linda! O vídeo de hoje é para falarmos sobre o livro de Janeiro, de André Gide, O Imoralista. Lembram? Eu estou gravando em péssimas condições, por causa do calor, então eu não pude gravar na outra sala, tive que vir para cá por causa do ar-condicionado, a luz não está boa, enfim, peço mil desculpas. Mas eu havia prometido que esse seria o livro de janeiro. Eu ainda estou na casa da minha mãe, eu estou em férias, não tem como fazer de um jeito diferente, a não ser que eu não faça. Eu até pensei em desistir, mas eu não desisto nunca. Então, para o mês de janeiro, O Imoralista, de André Gide. Na verdade, André Gide, um francês. Isso aqui é um romance francês, ele foi publicado em 1902. Mas a história se passa no século XIX. É a história do Michel e de sua esposa Marceline e de várias coisas que vão acontecendo ao longo da trama. É uma história homoerótica, mas apenas insinuada. Eh, ela, na verdade, ela não é homoerótica, ela é homoafetiva. Essa homoafetividade que aparece ao longo da trama, ela é apenas insinuada, ela é muito sutil, ela está extremamente implícita. Basicamente, tudo que o André escreveu nesse texto, basicamente tudo que ele escreveu é subentendido, é um subtexto que o leitor precisa permanecer atento para que ele compreenda a trama. Apesar de que tudo que é dito aqui, mesmo as frases mais simples e banais, elas são assim ditas com o máximo de lirismo. Tem muito lirismo nesse texto, mas é tudo muito implícito. Ao contrário desse outro livro aqui, O Bom Crioulo, literatura brasileira, que eu também estou lendo no momento. E foi impossível não fazer uma comparação. Eu confrontei os dois, porque eles foram escritos mais ou menos na mesma época. O Bom Crioulo foi publicado em 1895, esse aqui em 1902, e no entanto esse aqui não tem nada de implícito. É tudo muito explícito, homoerotismo, homoafetividade, a relação dos dois é tudo muito clara. Esse aqui, ao contrário, é tudo muito assim, cheio de sutilezas, né? E além de tudo, gente, eu não pude trazer o meu caderninho. Então eu estou usando esse outro caderninho aqui que eu comprei por aqui mesmo, porque meu caderninho ficou, meu estojo de canetas também ficou, meus post-its ficaram, aí eu comprei post-its de uma marca horrível, eles ficam caindo, aí a minha sobrinha me emprestou esse aqui dela. Enfim, não tem sido fácil, as minhas anotações ficaram assim, né? Não gostei muito, mas é o que se tem, é o que se tem. Aqui eu coloquei O Imoralista, de André Gide, da editora Nova Fronteira. Essa publicação minha é de 2018. A tradução é do Teodomiro Tostes. Ele tem 126 páginas, é um livro bastante curto. Foi publicado em 1902. A capa lindíssima de John Singer Sargent. Homem com louros, mas é só um detalhe. Quem quiser pode procurar na internet, que é muito bonito o quadro Homem com louros. E aí eu também anotei que ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 1947. Então isso mostra como a humanidade realmente, como ela muda, né? Inclusive o título veio a calhar, porque moral é uma coisa que muda muito. Em 1902, quando ele foi publicado, escandalizou a sociedade, chocou a sociedade. Foi uma bobagem. Porque o tema hoje seria considerado extremamente simples e até banal, mas na época foi recebido assim com escândalo, né? Tanto que André Gide é um daqueles que pertence ao índex do Vaticano dos livros considerados imorais e proibidos para os católicos. E em 1947, poucas décadas depois, ele recebe o Prêmio Nobel de Literatura. Eu coloquei que a história conta a vida de Michel, o casamento que ele fez com Marceline,
apenas para satisfazer os desejos do pai. O pai, e aqui tudo o leitor tem que deduzir, será que o pai estava desconfiado da homossexualidade do filho? Ou o pai estava preocupado em deixar o menino sozinho? Eu só sei que ele casa com a Marceline aos 24 anos, ela 20, ele 24, para satisfazer os desejos do pai, e não porque ele quisesse casar com ela. Escrevi assim: a felicidade que ela me dava era tal como um repouso para quem não se sente cansado. Olhem como ele se sentia a respeito da Marceline. A felicidade que ela me dava era tal como um repouso para quem não se sente cansado. Mais ou menos como se ele dissesse que Marceline era desnecessária. Já nas primeiras páginas, ele diz que o que ele sente por ela é uma ternura misturada com pena. O tempo todo, o livro dá a entender que ele, Michel, era um homossexual, frustrado com a sua sexualidade, talvez amedrontado com a sua sexualidade, e que se casa para manter as convenções da época, e que usa Marceline, a esposa, como uma máscara de sobrevivência social. Inclusive, o livro, em vários momentos, dá a entender que entre eles não havia toques físicos, mas depois eu fui mudando de ideia quanto a isso. Primeiro mostrou que eles dormiam em quartos diferentes, e isso me deixou meio intrigado. Mas aí, pesquisando, eu fuço por tudo, né? Pesquisando aqui e ali, eu descobri que entre os europeus não é incomum marido e mulher terem quartos distintos por uma questão de privacidade. Era a cultura deles. Eu já vi isso em outros livros mesmo e tive o mesmo estranhamento. Depois, quando eles foram viajar, eles fizeram uma viagem de navio para a Tunísia, eles estavam em camas separadas, mas eram biliches, e aí eu fiquei em dúvida se foi uma escolha do Michel para não ficar perto da sua Marceline, ou se era uma disposição do navio que não tinha nada a ver com eles. Mais tarde eu mudei de ideia e percebi que pelo menos de vez em quando havia alguma coisa física entre eles, eu já chego lá. André escreve assim: dou esse livro pelo que ele vale. É um fruto cheio de cinza amarga, semelhante às coloquíntidas do deserto, que crescem nos sítios calcinados e só oferecem à sede um ardor mais cruel, mas tem sua beleza sobre a areia dourada. Pesquisei o que seria isso. As coloquínditas é uma fruta parecida com a laranja que tem um gosto extremamente amargo, que causa mais sede do que antes da pessoa consumir. E é com isso que ele compara o seu livro. Ele só vai te dar mais sede, ele só vai te dar, talvez, mais vontade de ir a fundo, de entender, mas tem uma certa beleza, assim como essa planta. Em uma certa parte, Michel é uma pessoa um pouco contraditória, em uma certa parte ele parece mudar de ideia e diz que ama Marceline devotadamente. Esse livro, gente, ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, Marceline e Michel, eles casam e vão viajar para a África. Porque Michel é uma pessoa que ele tem uma situação financeira estável, ele tem dinheiro, o dinheiro que o pai deixou, mas que aos poucos vai diminuindo. Porque ele não investe muito bem, ele é péssimo nessas coisas, mas ele vai para a África, vai para a Tunísia, não explica muito bem por quê. Tanto ele quanto o pai eram pessoas respeitadas no mundo da arqueologia, estudavam história antiga e arqueologia, e ele vai então para a Tunísia. E o leitor nota que cada vez que aparecem assim adolescentes, rapazinhos, jovens do sexo masculino bonitinhos, o Michel fica todo oriçado. E o autor não explica isso, mas mostra assim que ele fica, vamos dizer assim, ele muda. Ele muda. Inclusive a sinopse, ela tá meio mal formulada, porque aqui diz que ele conhece um adolescente árabe numa terra africana então desconhecida e selvagem. Mas, na verdade, ele conheceu inúmeros. Então, eu não sei de qual adolescente realmente ele está falando, porque foram inúmeros.
O livro desconstrói, mas não destrói os padrões da moral. Isso eu comecei a notar quando ele se recupera de uma doença. Ao viajar para a África, ele está tuberculoso. E quando ele volta, e Marceline o tempo todo cuidando dele, ajudando, aquela coisa toda. E quando ele se recupera, ele fala que sente vontade de ter uma nova liberdade, que aquele casamento não satisfaz, que ele dá a entender que se sente desconfortável ao lado dela. E ao mesmo tempo, em outros momentos, ele afirma: eu a amo devotadamente. É realmente um personagem. Eu coloquei que o romance tem um formato singular, dividido em 3 partes. Singular, gente, o que eu quis dizer aqui com singular é porque ele está se dirigindo a 4 amigos da faculdade. Tá? É como se ele estivesse escrevendo uma carta, é como se esse livro fosse uma longa carta que ele escreve para esses amigos da faculdade, como se ele quisesse se abrir. Na primeira parte, Michel casa-se com Marceline e eles fazem uma viagem para Tunísia e ele muito doente, sempre. Escarra sangue, naquela época a tuberculose era muito séria. E lá então ele se recupera e começam aqueles rapazinhos lá a aparecer e deixar ele todo oriçado. Na segunda parte, ele recebe um convite para voltar para a Europa e dar aula de história. Então ele vai para uma cidade do interior, onde o pai tem uma espécie de fazenda, que eles chamam de vila, um lugar que produz bastante, mas que ele administra pessimamente. Lá também ele se entusiasma com os rapazinhos da região, ele dá aula de história, e foi assim que eu descobri que ele e Marceline não tinham uma relação tão assim longe da carne, porque Marceline está grávida. Na página 64, Marceline fica grávida. E eu pensei, que legal! Muito bem. Na terceira parte, eles viajam novamente. Agora a Marceline está doente, muito doente. Logo se percebe que é tuberculose e o médico aconselha eles irem para a Suíça. Naquela época era comum os médicos sugerirem a Suíça para tratamento de tuberculosos. Eles vão para a Suíça, que ele considera assim uma terra, ele diz assim, são honestos demais, ele sente tédio. E ele diz, é como se eles fossem um roseral sem rosas nem espinhos. Ele se cansa daquilo tudo, porque a Suíça é perfeita demais e não combina muito com o nosso Michel. E ele, então, convida a Marceline para uma viagem à Itália. Essa viagem à Itália eu achei muito interessante, já vou explicar para vocês por quê. Aqui eu coloquei uma observação muito interessante do Michel. Cheguei a um ponto da minha vida que não posso mais ultrapassar. Entretanto, não é cansaço. Mas não compreendo mais. Preciso falar a vocês, ele se dirige aos colegas, saber libertar-se não é nada. Difícil é saber ser livre. Ele está desabafando, né, sobre essa homossexualidade enrustida que o fez casar-se e ter uma falsa heteroafetividade que o leva ao sofrimento, como também leva a Marceline. Eu tenho muita piedade da Marceline, porque ela é, de uma certa forma, usada. Minha erudição, que a cada passo despertava, era um estorvo à minha alegria. Não podia ver um teatro grego, um templo, sem logo reconstruí-lo abstratamente. Diante de cada ruína que ficara no lugar de uma festa antiga, sentia a tristeza profunda de saber que ela estava morta. Eu tinha horror à morte. Dá para perceber que ele era uma pessoa que não queria viver muito perto da realidade. Ele queria estar sempre ele era meio que narcisista, ele queria estar sempre meio que longe dos fatos reais. O que pode o homem ainda? Eis o que me importava saber. O que o homem disse até agora é tudo o que ele poderia dizer? Não teria ignorado qualquer coisa de si mesmo? Não lhe resta senão repetir?
e cada dia aumentava em mim o sentimento confuso de riquezas intactas que cobriam, escondiam, abafavam as culturas, as decências, as morais. Então vocês notam que é tudo muito subjetivo. Ele está sempre desabafando com o leitor. Ele quer gritar e não consegue. Isso é o que me passa. Ah, e essa foi uma parte que eu amei, gente. Eles chegam na Itália e ele não resiste e taca um beijo na boca do cocheiro italiano. Olha só. Essa parte eu vou ler em português, mas é falada em italiano. Como é bela a senhora, falou o cocheiro. Mas tu é mais belo, rapaz, ele falou, né? Respondi, e como estava inclinado para ele, não pude conter-me e, atraindo-o para mim, beijei-o. Ele aceitou meu gesto rindo, e aí o italiano fala, também em italiano, os franceses são todos amantes. E aí ele responde também em italiano, mas não amantes de todos os italianos. Insinuando que aquele italiano era especial. Aqui foi a parte mais explícita da história, né? A parte mais explícita. E tem também uma parte em que uma das irmãs de um desses rapazes árabes diz: Ah, você não está aqui por minha causa, você está aqui por causa dele. E ele diz: Ela não está de todo errada. Então, é tudo muito implícito. E aí eles, depois da Itália, eles voltam para a África. Marceline está cada vez mais doente e dessa vez é o Michel que cuida dela e cuida muito bem dela. E a história termina, não posso dar spoiler, a história termina assim, a gente saber, afinal de contas, aqui veio o Michel, né? Ele quer nos dizer alguma coisa, ele quer nos comunicar, a gente sabe do que se trata, mas nada é dito. Gente linda. Esse então é O Imoralista, o livro de janeiro. É uma leitura profunda, é uma leitura interessante, é uma leitura que vale a pena. Não é aquele livro maravilhoso, tá? Mas é um livro bastante curioso, bastante interessante e que nos faz refletir sobre a vida e sobre as escolhas. Em fevereiro, nós nos veremos com O Diabo no Corpo. Lembram? Um beijo no coração de todo mundo e see you later!